Olá, pessoal. Estamos de volta aqui para mais uma resenha de um livro que eu acabei de ler recentemente e trata-se deste livro aqui, né? É um livro de Pepe Tela. Pepe Tela é um autor angolano e ele escreveu esse livro Sua Excelência de Corpo Presente, que é uma obra muito interessante. Só para vocês terem ideia, ele começa, a primeira frase do livro é Estou morto. Começa assim, né? A primeira frase logo já está dizendo estou morto. Então vocês adivinham que trata-se da história de uma pessoa que está falando sobre a sua vida ou os fatos que aconteceram na sua vida sob a perspectiva de quem já morreu. Então ali já mostra que é um relato de um morto, tá certo? E é interessante porque o título é Sua Excelência de Corpo Presente. Então, essa Sua Excelência, porque ele era um ditador de um país africano, e ele começa, então, a olhar, a observar as pessoas que estão ali em volta dele, e ele começa a fazer, então, um relato de quem é aquela pessoa, aquele amigo que se tornou depois um espião, ou aquele outro general que tinha uma ascensão sobre ele, tinha uma grande deferência, uma grande amizade, e que levou depois, por circunstâncias muito casuais, ao poder. Levaram esta pessoa que está relatando ao poder. Então, veja, o interessante aqui é o quê? A narrativa, ela se passa num país africano onde tem tradição de ditadores, ou seja, de golpes de Estado. Acontece que, a um determinado momento, o atual ditador, um general, ele era muito inseguro, muito vacilão nas decisões, não tomava partido quando o Estado Maior gostaria que ele se manifestasse com relação a guerras, a interferência em outros estados ou assuntos internos do país. Então, essa indecisão, esse mal-estar que estava criando nos militares, levaram então ao quê? A um certo complô, uma conspiração para que se tomasse esse poder. Bom, os generais se encontram e aí começa a se precipitar, né? Um ministro de defesa morre, depois o próprio presidente morre, e aí quem vai tomar o poder? Então, a história desse personagem que está aqui sendo retratado por Pepe Tela é a história de um personagem que mostra justamente o quanto são frágeis essas ditaduras, esses governos que têm tradição, né, de golpes de Estado, de conspiração. Porque ele era um soldado sem nenhuma expressão, não era uma pessoa de estudo, de táticas, nada. Era apenas um soldado que tinha um único mérito. O mérito dele era ser um atirador de longa distância. Ele tinha muito boa pontaria. Então, ele podia atingir uma pessoa a uma distância de 1 quilômetro e meio, 2 quilômetros, e isso é uma coisa rara. Era uma coisa rara no exército, entre eles. Então, ele se destacou por isso. Agora, você perguntar, teve alguma guerra que ele teve uma participação decisiva? Não. Teve algum momento na história que ele se manifestou e a opinião dele foi decisiva? Também não. Mas para mostrar como um país, uma sociedade carece de líderes e de fabricação de mitos, então tinha que ter alguém. Entre os generais que queriam poder, existiam inimigos e amigos. Cada um deles tinha essa bagagem, e essa bagagem não favorecia a ter uma unanimidade nem criar um mito. Então pegaram uma pessoa qualquer, uma pessoa que não tinha nenhum inimigo, porque era desconhecida, e disseram: bom, vamos exaltar agora as virtudes que ele tem e as que ele não tem. Então começaram a construir uma imagem, e entre eles, que era o Estado-Maior que podia decidir quem seria, decidiram botar esse camarada.
E ele vai construindo o quê? Vai construindo um governo baseado em interesses pessoais. Então, ele tem várias mulheres, vários filhos, concede os maiores benefícios para essa prole, e essa prole assume cargos importantes no governo, né, e ele também não está ligando, ou seja, é uma construção de um país e de um governo que está muito interessado em permanecer com as benesses que sempre existiram. A corrupção, a roubalheira sempre existiu, então eles querem só manter isso. O que acontece do outro lado? O povo que ninguém está interessado, não está nem ligando para as necessidades que existem. Mas aí é que está a grandeza do escrito de Pepe Tela, porque ele vai mostrando tudo isso. Em alguns momentos, você tem um certo fascínio pela essa figura simples que ascende ao poder. Em outros momentos, você tem raiva, né? Uma pessoa que poderia fazer grandes coisas pelo povo de onde ele vem, uma classe baixa. No entanto, ele se deixa levar por essa ideia do poder, essa grande tentação que é o poder, do como você pode mexer com isso, se enriquecer ilicitamente, enriquecer os seus ilicitamente. Então ele se deixa levar por isso. Bom, e aí eu não vou contar, logicamente, o final, mas eu digo para vocês, ele dá uma fechada no livro que é maravilhosa. Então eu acho que vale a pena. Pepe Tela é um autor de mais de 20 obras. Hoje ele está com 80 anos, mas quando ele escreveu esse livro, ele estava com 77. Então, a pessoa que com 77, em pleno vigor intelectual, um livro que ganhou prêmios, esse livro daqui, ele, próprio Pepe Tela, que tem como nome, né? O Pepe Tela é o nome que ele utiliza para ser como autor, tá certo? Um nome fictício. Mas o nome de Pepe Tela real é Arthur Carlos Maurício Pestana dos Santos. E é um cara que foi sempre envolvido, desde quando a Angola era ainda colônia, ele sempre esteve envolvido nos movimentos de libertação, participou ativamente desses movimentos. Depois, quando houve a libertação, a independência de Angola, fez parte do quadro do governo, então ele esteve sempre ligado a essa área da educação, foi professor de universidade, etc. Então, é uma pessoa que tem uma bagagem, e você percebe nas frases, nas palavras bem colocadas, o quanto tudo isso, a gente que vive num país como esse, tá? Como um desses países, você percebe, as frases estão bem colocadas, as palavras não estão fora, e ele retrata esta realidade, infelizmente, que ainda existe e que nós estamos ainda passando por isso. Então, muito bem, a sugestão é essa. Essa poltrona vermelha tem a ver com o poder, tem a ver com o poder sobre ele, tá? Coincidentemente, coincide aqui nas cores com minha camisa, mas essa, então, é a recomendação que eu faço de leitura para vocês, tá bom? Tchau, até a próxima.